Você sente que às vezes está com a energia lá embaixo, desanimada, pesada, e em outros momentos tudo parece fluir naturalmente? Isso não é coincidência, isso é frequência vibracional. No vídeo de hoje eu vou te mostrar de forma prática como medir e elevar a sua frequência vibracional de uma maneira consciente, para que você possa sair do automático e começar a entender o que realmente está emitindo energeticamente todos os dias. Mas antes de qualquer coisa, vou pedir para você que respire fundo. Segura um pouquinho e solta devagar. Faça isso por umas 3 vezes aí. E sabe por que eu estou te pedindo para fazer isso? Porque falar sobre frequência vibracional é falar sobre como você tem se tratado por dentro. É passar a ter consciência do seu estado interno também, o que tem cultivado ou acessado com mais constância, através do foco da sua atenção, o que pensa, sente, imagina, acredita sobre si mesmo em primeiro lugar e sobre os outros também. E aqui já deixa eu te lembrar de algo muito importante. Assim como você não é o que disseram sobre você ou o que fizeram com você, você também não é a frequência vibracional que está acessando neste momento. Como, por exemplo, você não é desanimado, você não é triste, você apenas está neste ou qualquer outro estado no momento. Frequência é um estado e estado pode ser ajustado. Guarde isso para você. Porém, saiba você ou não, essa energia que você sustenta ou na qual você está vibrando e se sintonizando na maior parte do tempo, cria um campo de informações que influencia as suas relações pessoais, seu trabalho, enfim, que se comunica com tudo ao seu redor, como ambientes, pessoas, animais, bens móveis, imóveis, casa, apartamento, escritório, empresa. E todos esses, por sua vez, também possuem o seu próprio campo de energia, de informações, que é ou foi moldado pela sua energia ou de quem a frequenta ou frequentou, e também por outras energias e influências externas. Por isso, saiba que o que eu trago aqui não é para te rotular, é para te ajudar a se perceber e se observar com mais gentileza e honestidade, sem negar as emoções de baixa energia, e sim olhar para elas e escolher fazer diferente, fazer esses ajustes internos necessários. Assim, o que antes não fluía já pode passar a fluir, acredite. Então, para que você possa passar a medir a sua própria frequência vibracional e não a de outra pessoa, mas sim apenas a sua, é o que me proponho a te mostrar no dia de hoje. Primeiramente, é preciso que você entenda a escala de consciência, sobre a qual eu já falei mais amplamente em um dos meus vídeos mais acessados, que é o que as suas emoções dizem sobre você, de acordo com a escala de David Hawkins. Depois eu sugiro que assista. Essa escala vibracional da consciência de Hawkins, ela organiza o estado interno e níveis emocionais, em uma progressão. E segundo esse escritor e médico norte-americano, ela tem como base de estudos e investigações que cada pessoa percebe a realidade de acordo com seu nível de consciência, do que está consciente de ser, ou seja, o que você é ou acredita internamente, através dos seus pensamentos e sentimentos principalmente, é o que determina o seu estado, o seu campo de energia, a sua vibração e a frequência, e por fim é o que efetivamente molda a sua realidade. E entenda que, como cada um de nós tem cerca de 60 mil pensamentos por dia, é impossível monitorar cada um deles. Então entra em cena os sentimentos, que sempre dirão sobre a qualidade dos seus pensamentos. É impossível você sentir-se mal e ao mesmo tempo ter bons pensamentos. Em outras palavras, os pensamentos, eles são a causa primária de tudo, que determinam a sua frequência. Mas são os seus sentimentos que vão te dizer, te revelar, amplificar em que frequência você está no momento. Trata-se de um mecanismo que informa se você está no rumo certo ou não, se está na rota ou fora dela. E para identificar e diferenciar os níveis de vibração, Hawkins criou essa escala, no qual cada emoção corresponde a uma frequência de energia medida em hertz. E é através dela que é possível analisar em qual emoção você está vibrando no momento e qual é a sua frequência, se alta ou baixa, medida em hertz, e quando necessário mudar. Então, resumidamente, o que ele descobriu foi que a vibração medida em frequência hertz ela é baixa quando ela está entre 20 a 200 hertz, conforme a escala. Então, iniciando de baixo para cima, se está em apenas 20 Hz, que é a mais baixa de todas,
Quando você está vibrando na vergonha, humilhação, depois sobe para 30 Hz na culpa, ofensa, remorso, 50 Hz na apatia, falta de fé, 75 Hz tristeza, arrependimento, 100 Hz no medo, ansiedade, 125 no desejo, apego, cobiça, 150 Hz raiva e depois no orgulho, 175 Hz. Nesse caso ainda está vibrando baixo, que é orgulho, desprezo e rejeição, né? Em todos esses casos, quanto mais baixa a sua frequência, iniciando lá em 20 Hz, mais contraída você está. E dessa forma não se consegue fluir ou se sente afastado da vida. E isso até o limite que separa os níveis, que é 200 Hz na escala, representado ali pela coragem, ou determinação, empoderamento. Aqui, de fato, é o limite. Ou você desce, que equivale a vibrações baixas, ou você sobe, que equivale a vibrações altas, no caso. E à medida que a vibração ela sobe acima da coragem, ou seja, acima dos 200 Hz, você passa a ter mais clareza, compreende que tudo se inicia de dentro para fora e não o contrário, domina melhor as suas próprias emoções, e inclusive a própria escala das sugestões de como sair dessas emoções de baixa vibração. Observa só. Acima da coragem, nós temos o quê? A neutralidade, que equivale à lucidez. Posteriormente, nós temos a disposição, que equivale à boa vontade, otimismo. Depois, aceitação, resiliência. E acima de 500 Hz, nós temos a frequência do amor e da alegria, que, saiba você ou não, quanto mais longe do amor e da alegria ficamos, mais e mais longe estamos da nossa essência, ou da realização dos nossos próprios sonhos. Por isso, é tão importante se observar e acompanhar a sua energia, a sua vibração. Com essa escala, você já consegue identificar, mesmo que de uma forma um pouco mais superficial, em que vibração você está. E por que eu digo superficial? Porque muitas vezes, quando não somos suficientemente honestas com nós mesmos, sabe o que acontece? Ainda há interferência do nosso ego, da nossa antiga versão. Inclusive, eu já fiz vídeos falando sobre esses dois assuntos. Vou deixar o card aqui em cima. Saiba que para ambos, por vezes, ainda se torna doloroso admitir que se está operando em uma baixa vibração, sabe? E que isso depende exclusivamente de nós. E justamente pensando nisso, que no vídeo de hoje eu trago uma ferramenta para que você possa passar a ter acesso a verdadeiras informações do seu campo de energia, mais especificamente sobre a sua vibração emocional no momento. Mas antes de mostrar essa ferramenta em particular, primeiramente saiba que você pode fazer a sua autoavaliação consciente das suas emoções através da autoobservação, ou também pode se utilizar de uma das ferramentas mais poderosas que nós temos a nosso favor, que são as perguntas. Mas para que haja a menor interferência possível do ego, do seu velho eu, é preciso que você responda com muita honestidade a essas perguntas. Primeira pergunta. Os seus pensamentos mais predominantes são de desânimo, pessimismo ou revolta, ou de entusiasmo e empoderamento? Qual é a emoção que mais aparece no seu dia a dia? Qual o sentimento que você gostaria de experimentar com mais frequência? O que você pode fazer, mesmo que seja algo pequeno, para que aconteça na prática, hoje mesmo? Então, além de se fazer esses questionamentos e responder com sinceridade, saiba que o seu corpo, que é um instrumento da sua mente, também revela o nível vibracional que você está no momento. A tensão constante, ela revela medo, a necessidade de controlar algo, alguém, ou que não está no seu controle, ou que nem depende de você. Peso no peito revela tristeza, arrependimento ou questões mal resolvidas. Irritação frequente revela raiva, ressentimento, rancor. Já a determinação, o empoderamento revela o quê? Coragem. A sensação de lucidez revela neutralidade. Já o otimismo revela disposição, boa vontade. E nesses casos aqui, você está acima da coragem, ou seja, acima dos 200 Hz. Então, com a autoobservação ou com as respostas das perguntas, você mesmo estará fazendo a sua medição e saberá intuitivamente qual é a frequência que você está operando neste momento, ou para a qual você deseja se movimentar, se direcionar. Agora, quero aprofundar um pouco mais essa parte prática, para que você consiga medir a sua frequência vibracional, não só através dessa forma que eu já mencionei aqui, mas para que também possa se utilizar de uma outra ferramenta maravilhosa para isso. E essa ferramenta é o pêndulo. Você já ouviu falar? O pêndulo ele pode ser feito de vários materiais. Eu geralmente utilizo de madeira ou de cristal.
Mas também tem de metal, pedras naturais, e você consegue comprar em lojas de produtos esotéricos que vendem incensos, velas, fontes de água, e ao adquirir o seu, torne-o somente seu, sem compartilhar com outras pessoas. Existe uma razão para isso. Então, trata-se de um instrumento sensível que capta informações energéticas. Inclusive, a radiestesia é uma prática muito antiga, que estuda a captação dessas informações através desses instrumentos sensíveis, como o pêndulo, como essa vareta aqui chamada de Balrode, que são duas hastes horizontais, que elas giram livremente e que mostram como está o fluxo energético. Inclusive, eu uso nos meus atendimentos online também, onde a pessoa pode ver com seus próprios olhos como está a sua energia, o seu campo, quando, por exemplo, fala sobre um determinado assunto em particular. As varetas, elas se expandem, elas se abrem, demonstrando que está tudo ok, que há liberação, abertura, ou elas cruzam, demonstrando que há um bloqueio de energia, que precisa ser trabalhado, ou desbloqueado, no caso. Interessante, não é? Na prática, para você compreender essas ferramentas, ou até mesmo as informações que eu trago aqui hoje, é preciso partir do princípio de que tudo emite uma frequência. Pensamentos, emoções, pessoas, ambientes, bens móveis e imóveis. E o nosso corpo, ele é extremamente sensível a essas frequências, mesmo que de forma inconsciente. Então, o pêndulo, ele não tem poder próprio. Ele funciona como um amplificador dos micromovimentos neuromusculares que o nosso corpo capta em resposta ou de acordo com uma determinada informação no campo que está sendo analisado ou avaliado. Por isso, ele é considerado uma ferramenta de acesso ao inconsciente e ao campo energético. Agora, saiba você ou não, os conflitos pelos quais nós passamos, eles geram traumas, e os traumas geram bloqueios de energia, que geram informações, registros de memória que ficam guardados no seu inconsciente, ou seja, no seu campo energético, que a faz sintonizar em uma determinada frequência. E para poder usar essa maravilhosa ferramenta que é o pêndulo de forma leve e consciente, ou seja, para fazer a sua medição ou avaliação, é necessário que você esteja em um estado neutro, relaxada, imparcial, sem qualquer expectativa. Esse estado, ele é inegociável. Para isso, medite, faça alguns bons minutos de respiração, para que esteja mentalmente e emocionalmente estável e para que de fato consiga acessar as verdadeiras informações. Caso contrário, pare tudo, espere, respire e faça mais tarde, combinado? Então, assim que estiver nesse estado, é necessário primeiro estabelecer uma convenção, para que o pêndulo te mostre qual será o movimento caso a resposta obtida seja sim, e qual será o movimento dele para o não. Normalmente, o giro em sentido horário ou vertical é sim, e no sentido anti-horário ou horizontal é não. A escolha vai ser sua. Trata-se de um código pessoal, ok? Então, vamos para a prática? Já com o seu pêndulo em mãos, então primeiro sente-se confortavelmente em um lugar tranquilo, com a coluna ereta. Segure o pêndulo a mais ou menos 5 centímetros acima, neste primeiro momento pode ser acima de uma folha de papel com um desenho que você determinou que seja para o sim ou para o não. Fale em voz alta, mostre o sim e observe o movimento, que deve ser no sentido que você determinou. E como é a sua primeira vez, caso não haja movimento nenhum, repita calmamente 3 vezes. Sim, sim, sim. E observe. Depois, faça da mesma forma para o não. Fale em voz alta, não. E observe o movimento. O movimento deve ser tranquilo, nada brusco. Essa convenção, o código pessoal, cria um padrão de comunicação do sim para um lado de uma forma e o não para o outro. Então, depois de feito isso e ter estabelecido a comunicação, não há mais a necessidade desse desenho ou dessa folha de papel. Então, se utilize de uma folha em branco ou até mesmo uma superfície reta. E pode se perguntar, a minha frequência vibracional neste momento está abaixo de 200 Hz? Aguarde a resposta, que será sim ou não. Se a resposta for sim, refine. Pergunta, está em 175 Hz? E vá refinando até obter a sua resposta. E se a resposta para a primeira pergunta for não, continue a questionar. Está em 200 Hz?
Faça apenas uma pergunta de cada vez, de forma direta e clara. E aqui no que eu estou te passando, a pergunta ela é feita para obter como resposta o sim ou o não. Para simplificar esse processo, você pode usar uma escala impressa, como essa aqui, onde apenas constam as emoções e verificar com o pêndulo qual o ponto aproximado no qual você está vibrando no momento. E aguarde ele dar a resposta. Caso queira esse material, ou até mesmo material mais completo para você praticar o que eu trouxe até aqui, as informações estão na descrição do vídeo. Então, se você identificou que está vibrando na culpa, tristeza, orgulho, ou seja, abaixo de 200 Hz, não é fracasso, é ponto de partida. Pois as suas emoções são apenas um mecanismo que te informa sobre a qualidade dos seus pensamentos e se você está na rota certa ou fora dela, lembra? Agora saiba algo muito importante, que após a identificação e a assimilação dessas informações do seu campo, caso a sua frequência vibracional esteja baixa, o próximo passo é a sua elevação vibracional. E saiba que ela é feita através do alinhamento da sua energia. Nas avaliações pessoais ou empresariais, este alinhamento ele é feito através de um método ou de ferramentas próprias. No seu caso, você faz através da transformação e mudança dos seus pensamentos, sentimentos e ações, para que você possa usufruir de novos resultados, de uma nova realidade. E para te ajudar aí nessa direção, vou sugerir algo que, apesar de parecer simples, é muito poderoso. E para isso, tenha em mente que seus pensamentos e sentimentos, como eu já falei, criam a sua vida. Então se pergunte, o que você está pensando e sentindo agora estão coerentes com a realidade que você quer? A minha sugestão aqui é, quando estiver com sentimentos de baixa vibração ou se sentindo de baixo astral, com baixa energia, sabe? A partir de hoje, saiba que você pode mudar tudo em fração de segundos ou minutos. Quer saber como? Coloque uma música que você ama para tocar. Comece a cantar, a dançar. Isso muda a sua emoção, a sua vibração. Ou pense em algo elevado, bonito, no qual você goste. Talvez seja um bebê gargalhando, ou até mesmo o seu animal de estimação, que inclusive possui o dom de modificar o ambiente que rodeia, e deixando você num maravilhoso estado emocional, inclusive. Ou pense em alguém que você ama de verdade, sabe? E prolongue esse pensamento. Se agarre a ele na sua mente. Evite tudo, exceto esse pensamento. Eu te garanto que você começará a se sentir muito bem. Saiba que com essa prática você estará exercitando a sua maravilhosa imaginação e seu foco, que são músculos que, para ficar em forma, necessitam de exercício, de disciplina. Ou como o Bob Proctor chama, que são faculdades mentais que necessitam de treinamento. Observe que você sobe um nível na escala quando sustenta um novo padrão emocional, com constância. Cada vez que você escolhe presença, autoobservação, ao invés de reação automática, você sobe. Cada vez que você escolhe responsabilidade, coragem, aceitação, alegria, ao invés de medo, culpa ou tristeza, você sobe e assim por diante. Elevação é prática, não é teoria. Agora saiba que, no dia de hoje, eu apenas te mostrei um pouco de como obter informações de como medir o seu estado emocional. Então, a autoobservação, as perguntas, a escala, são apenas um dos muitos caminhos e o pêndulo uma ferramenta. Inclusive, essa medição trata-se apenas de um pequeno percentual do que é possível verificar no seu campo de energia. Até porque, com o método que eu uso, é possível verificar tudo que envolve possíveis bloqueios em relacionamentos pessoais, familiares, profissionais, financeiros, saúde, espiritual, mental, emocional, física. E cada um segue um protocolo. Então, dependendo da necessidade, é verificado se há determinados bloqueios nos centros de energia, porque cada um está relacionado a um tema da vida, se há feridas emocionais atuando, quais as crenças limitantes que podem estar atuando ou limitando a pessoa, se a pessoa está repetindo a história de um familiar, ou se tem permissão do subconsciente para ter prosperidade, felicidade, amor, saúde, ou se há influências de energias externas de outras pessoas. Então, são vários as possíveis influências negativas a serem identificadas e alinhadas. E também é possível verificar o campo energético de ambientes, bens móveis, imóveis, como casa, apartamento, loja, empresa, e assim por diante, objetos pessoais, moto, carro, ou com os quais você pode ter constantes instabilidades, manutenções, perdas, ou mais prejuízo do que ganhos,
ou talvez queira comprar, vender, alugar e não está conseguindo, o que demonstra possíveis bloqueios. Após a identificação e o alinhamento, os resultados são impressionantes. Pode ser sobre algo mais simples ou algo mais complexo. Então, isso realmente não é brincadeira. Então, eu mesma harmonizo o ambiente onde estou a maior parte do tempo, aplico em mim mesma quando necessário. Tanto que eu não tomo remédio faz muito tempo. Então, em caso de dor de cabeça, dor de estômago, eu simplesmente faço o alinhamento necessário. E pronto, o que eu tinha vai embora. Teve um proprietário de um imóvel que solicitou a avaliação, porque não estava conseguindo alugar de jeito nenhum, e logo em seguida foi alugado. Teve um outro imóvel que tinha muita manutenção, e que deixava a proprietária, inclusive, bem triste e desanimada financeiramente. E foi identificado como alguns cômodos tinham baixíssima vibração e outros níveis de estresse altos. E ela falou que se tratava de um imóvel da família. E uma das pessoas que morava lá era depressiva. E era justamente nesse cômodo que ela estava trabalhando em home office e que não estava fluindo. E sem dizer que essa cliente não gostava de cozinhar, que a estressava muito. Imagina o resultado da soma de tudo isso. Então, também foi aplicado em relacionamentos, alguns agem proativamente querendo melhorar e outros já à beira da separação. Inclusive, me recordo de um deles que realmente identifiquei mais de 15 bloqueios. Imagina só como é que estava. E para você ver que pode ser aplicado em muitos casos diferentes, inclusive de colegas meus, teve uma cliente que o filho ele estava fora do país. E ele estava em crise, não queria falar com ninguém, sair do apartamento, não fazer nada. E ela não sabia o que fazer até chegar lá. Solicitou a avaliação e foi questão de horas para o filho sair da crise e ela chegar a tempo de não acontecer nada pior. Teve um outro caso que o cliente ele não sabia mais o que fazer. Chegou o momento da empresa, ela não vendia mais, nada fluía. E foi com a identificação dos bloqueios e o alinhamento que foi evitado, no caso, que as portas da empresa se fechassem. Inclusive, o próprio empresário solicitou que fosse feito um acompanhamento mensal. Então, esses são alguns pequenos exemplos do qual eu recordei para compartilhar com você. Então, finalizo por aqui que eu propus a compartilhar com você no dia de hoje. E se você sente que algo não está como gostaria e acredita que a avaliação, seja sobre o que for, pode te ajudar, as informações estão na descrição do vídeo. Espero, de coração, ter te ajudado de alguma forma. Agradeço muito por assistir até o final e até o próximo vídeo.